Olá pessoal, tá começando mais uma edição do Avanza Cash. É isso mesmo, é o podcast da Avanza Marketing e Educação e eu sou Evandro Flecha Júnior e não ando só. Eu só ando em boa companhia e com vocês, ele que é lindo de alma, Paul Marcel. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo Flecha. Estou aqui. Hoje tem um bate-papo bem interessante com Lamarck Santos. Temos que conhecer os bastidores dessa empresa que cresce, que se torna um grande expoente da nossa região, né? Vamos em frente. Vamos em frente. Ele já foi apresentado, inclusive, ele que é o cara que tem aí quase 200 anos de associativismo, 8 CNPJs, enormes parcerias, mais de 50 colaboradores só na área contábil. Eu trouxe aqui para bater um papo com vocês sobre os desafios de empreender na área de serviços. Ele, Lamarck Santos. Bem-vindo, Lamarck. Flecha, Paul, dois amigos queridos, satisfação estar com vocês aqui, parabéns pelo projeto, muita gente boa passando aqui com vocês, extraindo sempre conteúdo relevante, é uma satisfação e vamos para um bate-papo bem descontraído. Bacana, bacana, legal. E a gente vai começar esse bate-papo então, Lamarck, trazendo exatamente o tema para a gente colocar aqui na mesa e você explicar um pouquinho para a gente sobre esses desafios de empreender na área de serviços. Ninguém começa grande, graças a Deus hoje, Paul. Ele tem um conglomerado, já são 8 CNPJs, nem todos na área contábil, mas boa parte dele foi constituída ali. Mas aí, Lamarck, nem tudo começa assim, né? Então, a gente pode falar um pouquinho dessa trajetória, lembrando o seguinte: quais foram lá atrás e quais são hoje os desafios de empreender na área de serviços? Flecha, falando particularmente da área contábil, o início, como todo mundo sabe, nunca é fácil. A gente enfrenta vários desafios, a gente precisa entender como se posicionar, a gente precisa entender como e que horas investir em estrutura, como chegar lá para conseguir ter recursos para investir em estrutura e, principalmente, trabalhar uma rede de relacionamento. Sozinho ninguém cresce. Então, a nossa história, muita gente já conhece. O Lamarck chegou do interior muito novo, do interior do estado do Pará, para assumir uma extensão de um escritório de contabilidade, que funcionava só como uma base de apoio para algumas empresas naquela região ali de Benevides. E esse escritório se tornou um projeto pessoal de expansão de forma muito arrojada, com muita coragem, acima de tudo, pouco estudo técnico, pouca viabilidade técnica, pouco estudo de mercado, mas muita vontade de vencer, muita vontade de fazer dar certo. E eu acredito que isso, pô, é o início de tudo para quem está escutando a gente. A primeira coisa que você precisa é ter vontade de fazer dar certo e não desistir. Durante o bate-papo, a gente vai encontrar aqui alguns pontos e que foram pontos essenciais para que a gente conseguisse chegar onde nós chegamos. E que, se Deus quiser, vão levar a gente muito mais longe, tá? Muito bacana, Lamarck. E eu pude acompanhar, né, devido à nossa relação familiar, os bastidores e todo o início dessa jornada, né? Eu peguei lá desde o do ponto lá no entroncamento, que era onde tu morava e atendia teus clientes. Depois eu acompanhei a tua vinda aqui para Antônio Barreto, aqui no Village Office, né, onde tu começou a expandir a tua atuação. Eu vi mais pessoas sendo contratadas, né? Vi aqui, continuou também a Fabi e a Isa, que até hoje me atendem. Então, desde 2012, acho que eu tenho essa relação com ela. A gente já está em 2024, 12 anos depois, a equipe continua contigo. Vi também tu migrar para o mesmo prédio que a gente estava, lá no Mirai Office, né, ainda com outra empresa que a gente atuava. E hoje tu estás no Quadra Corporate. Ou seja, 4 mudanças e 4 histórias que seria importante tu contar como foi esse processo de expansão para quem está empreendendo aí na área de prestação de serviço, na área da contabilidade. Como foi esse processo como todo aí? E sempre, Paul, subindo a régua. O Lamarck, ele não em nenhum momento regrediu, né? Isso. Do entroncamento para o Village já foi um baita salto, certamente que ele ganhou muitos clientes nesse período, e a gente também pode falar sobre isso. De lá, daqui do Village, onde nós estamos, inclusive, gravando o podcast, para o Mirai, um outro salto, aí já não era mais um, mas já eram 2 ou 3 CNPJs ali, já eram 3, eu acredito. Uhum. No Quadra já foi um. Aí, meu amigo, aí, tipo, a visão da Doca ali é: parei e vou ficar por aqui por um tempo. Né? Já andou por São Paulo também, então foi só para frente. Não? Não, legal. E assim, pô, de novo, nada acontece do dia para a noite e eu acredito que nada é por acaso. A mudança do entroncamento para um grande centro se deu de forma muito arrojada e com muita coragem, sem
sem estudo de mercado. Hoje, quando eu sento com um cliente, a primeira coisa que eu falo, você tem um plano de negócio? Eu não tinha plano de negócio, eu tinha vontade de fazer dar certo. E sair do entroncamento, vir para o grande centro, sem conhecer meus principais concorrentes, poderia ter sido um tiro no pé. Eu até brinco que naquela época não tinha internet para você fazer essa pesquisa de mercado de forma mais fácil. Hoje você entra no Google, entra na rede social, você consegue localizar quem são teus concorrentes, os concorrentes mais próximos. Naquela época não tinha isso, era um tiro no escuro, mas com muita vontade de fazer dar certo. Porque eu já acreditava que estrutura venderia. Uhum. E antes de qualquer coisa, eu não posso atribuir isso também à fé que eu tenho. E que todo mundo tem a sua fé e eu respeito todas, mas eu tenho certeza que também, se não tivesse a mão de Papai do Céu abençoando e conduzindo para que essas coisas pudessem dar certo, sem dúvida nenhuma, não teria acontecido. Prova disso foram as coincidências, que não existe coincidência, tudo é permissão dele, de pessoas que entraram na minha vida e ajudaram a somar. Agora é importante a gente falar, porque quando você conta história, você só conta vitória, ninguém conta derrota. A mudança do entroncamento para o Village Office, ela foi uma mudança tiro no escuro, mas trazendo comigo já uma bagagem que eu acho muito importante e levanto muito essa bandeira e sempre procuro reforçar, valorizar pessoas. Quando eu saí do entroncamento, tinham 2 colaboradores comigo que me ajudaram a empacotar a caixa. Eu não contratei ninguém para fazer a mudança do escritório do entroncamento para cá. A gente tem foto delas empacotando a caixa junto comigo. E quando a gente chegou no Village Office, eu olhei para elas e disse assim, ninguém solta a mão de ninguém. Nós vamos ter que fazer isso aqui dar certo. E elas continuaram comigo. Passamos por crises, porque todo empresário... Se você não passou por crise, tu não é empresário ainda. Você não está forjado. Inclusive, tem uma pauta depois que a gente pode entrar sobre a turminha que sobe no palco e diz que é empresário. Calma. Sem entrar em polêmica. Sereno teu coração. Depois a gente vai pra lá. Bora pro... Mas, voltando ao tema aqui, a gente precisa valorizar pessoas. E eu acho que isso foi o grande diferencial. E cada colaborador que entrava dentro da empresa, a gente procurava implantar essa cultura. Aqui, ninguém solta a mão de ninguém. E eu não estou falando de família, não. Família a gente tem em casa. Pai, mãe, irmão, esposa, filho. Porque existe uma cultura de dizer que empresa é família. Não, empresa você tem que pagar bem, você tem que olhar no olho, o cara tem que ter comprometimento, tem que ter entrega. Então a gente sempre procurou implantar essa cultura dentro da empresa. E quando as crises elas chegavam, o Lamarck se trancava e dizia o seguinte, olha, a gente vai fazer o que for preciso. A gente vende carro, a gente abre mão de alguns luxos, a gente deixa de fazer algumas viagens, mas ninguém é demitido. E vieram crises. A pandemia aconteceu também nesse período, né? Não, a pandemia, na verdade, foi... Olha, eu vou falar algo aqui que pode ser polêmico, mas acredite, a pandemia salvou muitas empresas. Quebrou muitas. Mas muitas empresas foram salvas pela pandemia. A gente pode entrar nesse tema depois. E a pandemia, para o mercado contábil, foi um divisor de águas. A gente também pode falar sobre isso. Mas, voltando a essas crises, Marola, quem lembra da Marolinha? Marolinha, 2016. 2008. 2008 foi a crise do A primeira foi em Crash, 2008. aí depois foi 2016. Depois de 2016. Foram 2 crises. Então, aquela crise para micro e pequenas empresas balançou muita gente. Foi um período que a gente realmente teve que puxar o freio de mão e dizer, cara, quem está construindo, quem está reformando. E eu lembro que naquele período nós estávamos numa sede de 40 metros quadrados, tínhamos acabado de mudar para uma sede no mesmo prédio de 80 metros quadrados, tínhamos investido em estrutura e pegamos essa porrada. E eu lembro de ter olhado para eles e dito, olha, ninguém vai ser demitido aqui. Vamos puxar o freio de mão, vamos fazer o que for preciso para a gente continuar junto. E essa turma me ajudou a superar essa crise. Então, quando as coisas começaram a normalizar, veio a virada de chave, que é relacionamento, pô. Quantos deles ainda tem? Ainda deve ter uma turma ainda contigo, né? Dessa galera? Hoje restam lá no escritório 3 colaboradores, os mais antigos. Os que arrumaram caixa ainda estão contigo, lá Sim, atrás. estão comigo. A Isa e a Fabielle estão comigo. Então, são colaboradores. O Gabriel está comigo também de muito tempo.
e alguns outros, e aí a gente tem que frisar, o meu sócio ele tem uma fala que é a seguinte: nós vamos sair do ponto A para o ponto B, e muita gente não vai conseguir estar conosco nesse caminho, e está tudo bem. As pessoas também têm necessidades, as pessoas também vão seguir seus caminhos, mas é importante que a empresa tenha essa percepção. E esses colaboradores, esses remanescentes, estão no escritório e a gente procura valorizar essa turma. E aí tudo reforça, então, a questão da cultura organizacional, né? E eu queria que tu colocasse pra gente quais são os principais pontos, né, da cultura hoje de vocês. Né, tu é um cara que, de repente, se o funcionário chega atrasado, tu vai lá, tu vai tentar entender por que que ele tá chegando atrasado, enfim. Mas vocês têm essa cultura de um ser parceiro do outro, né? Flecha, é importante a gente voltar um pouquinho no passado, tá? E quando a gente fala de voltar um pouquinho no passado, é conhecer o contexto histórico. A gente vem de uma cultura de escravidão. É de costume o mercado pagar mal. Então, a primeira coisa, dentro de uma cultura organizacional, falando de gestão de pessoas, é pagar bem, irmão. Palavra bonita não enche barriga. A gente vê um monte de empresários aí que coloca a turma numa mesa, faz um banquete, e palavra bonita, mas no final do mês não está pagando bem. E esse colaborador que não está ganhando bem, eu sei que muita gente vai dizer, Mark, mas dinheiro não é tudo. Ah, o cara que fala isso, ele não atravessa a rua para ir no supermercado e fazer feira. Porque tu sabes que toda vez que tu vai no supermercado, tu gasta quase o dobro daquilo que tu gastou no mês anterior. Os preços aumentando O sempre. preço Inflação. aumenta, a necessidade interna que o cara tem de estar comprando num volume maior porque o filho está crescendo. Então, resumindo, paga bem. Primeira coisa. De estômago vazio ninguém aprende. Então, pagar bem, entender o lado pessoal do colaborador é muito importante. Lamarck, eu tenho 30 colaboradores. Como é que eu vou entender o lado pessoal? Cara, capacita alguém que vai precisar entender. Fosse Porque buscar consultoria, né, Lamar? a gente vê muito, contrata consultoria, começa a recrutar de forma correta, começa por aí. Eu não sei recrutar. Contratação é um problema para as empresas hoje, Lamar. Contrata quem sabe contratar, entendeu? Chama um analista, chama um psicólogo, mostra qual é o perfil que tu quer para o cargo, porque tu não adianta tu colocar sentado numa mesa, numa cadeira, 8 horas por dia, o cara que é inquieto. O cara que ele tem um perfil que eu não consigo fazer isso. Eu consigo ficar sentado 8 horas por dia numa cadeira, não é meu perfil. Então, você tem que analisar quem é que você está colocando para aquele cargo. E a grande maioria dos empresários acreditam o seguinte: não, vou economizar, eu mesmo vou contratar. E aí vem a multa rescisória, 50% de multa rescisória, vem a insatisfação do colaborador, esse cara ele não consegue produzir aquilo pelo qual ele está sendo contratado, e muitas vezes falta também aquela percepção humana em relação a quem está prestando serviço. Eu tenho 50 colaboradores, Flash. Eu continuo com a mesma visão de quando eu tinha 2, quando eu tinha 1. Eu não solto a mão de ninguém. Eu procuro entender cada processo, cada etapa da vida do cara, o que está acontecendo, por que ele está agindo daquela forma. E, em último caso, realmente, se não fizer sentido, aí esse colaborador ele vai sair da equipe. O cara chega atrasado, 15 minutos, meia hora, o patrão dá piti. Não, absurdo, porque chegou atrasado. Cara, o cara pega 3 ônibus, ele vem da puta que pode xingar. Já foi. Foi, né? O cara vem, ele pega 3 ônibus para chegar no trabalho. Quando ele chega no trabalho, esse cara tá estressado, a gente não sabe como foi a noite dele, o que ele passou, se ele brigou com a esposa, se ele brigou com o filho. Esse cara chega com cabeça mil, ele precisa parar, ele precisa se tranquilizar, sabe por quê? Porque o nosso maior ativo dentro de uma empresa são nossos colaboradores e nossos clientes. Entendi. Quando se trata de prestação de serviço, nosso maior ativo é esse. Esse cara precisa estar bem para atender bem. Ei, pô, vamos tentar fazer um binômio então com o Lamarck? A possibilidade então dele contratar 5 CLTs ganhando um salário mínimo ou 2 para fazer o trabalho dos 5 ganhando 2 salários mínimos, o dobro, cada, né? O que seria, o que tu imaginas que passaria pela cabeça do Lamarck e por quê? Acredito que ele vai para o segundo caso, né? Pela experiência e pelo acompanhamento interno que eu tenho da empresa dele, que eu já pude vivenciar. Creio que ele vai no segundo caminho, não é isso, Lamarck? Sem dúvida. Essa figura do escraviário, ela ficou para trás. Eu contrato 3 estagiários pelo preço de um colaborador bom. É ilusão.
O cara que ele está estagiando, ele está aprendendo, ele tem que ter sede de aprendizado. A sede dele não é de entrega ainda. Ele está lá para ele aprender. Mas como é que tu sabes que, que esse cara que tu tá contratando vai pagar dobrado para ele e vai te entregar? Mas, pô, primeiro, quem está contratando não sou eu, é quem sabe contratar. Então diminui o risco aí. Eu já diminuo o risco aí. Depois que essa pessoa ela chega mais pronta, ela já passou por esse funil, a gente vai mitigar qual é o conhecimento técnico dele. A gente vai elaborar uma prova. Prova não avalia conhecimento técnico, mas faz parte do processo. Tá? Eu digo que prova existe até hoje, isso aí já devia ter sido superado há muito tempo, mas prova não avalia conhecimento técnico. Ainda mais hoje, que você consegue memorizar um monte de coisa, ser especialista durante 10 minutos em vários assuntos, porque um chat GPT consegue te dar conteúdo. Então, hoje o que a gente procura fazer é validar o cara durante 3 meses. Então, passa pelo psicólogo, ele é contratado, faz uma prova, demonstra alguma capacidade técnica e passa por uma avaliação de 3 meses. E aí, durante 3 meses, esse cara é testado na melhor prova que existe, que é a prática. Eu digo que se você não foi forjado na prática, você não pode sentar para dar aula. E sem querer levantar polêmica, a gente vê muito isso no mercado. Muito empreendedor de palco, cara que nunca assinou uma carteira de trabalho, cara que nunca passou por todos os setores da contabilidade, montando escritório de contabilidade. Mas diz que sabe. Mas diz que sabe. Ensina. Exato. Ensina. Eu não estou dizendo que lugar de fala não tem que ser dado, tá? Eu sempre quis usar essa frase. A gente sempre escuta ela de forma pejorativa, né? O lugar de fala. Mas tu acha que o palco é um lugar de fala teu? Eu não me vejo, mas eu preciso me posicionar. Porque se nós, tá, que temos entrega, que temos a prática, que temos vivência, eu tenho 20 anos de mercado, se o Lamarck não se posicionar nessa posição, vai vir o cara que nunca construiu nada, que nunca fez nada, que é bonitinho, que tem um rosto legal, Fala bem. que tem que falar bem, que tem um amiguinho no chat GPT, ele vai lá e vai dar aula. Sabe o que acontece com isso? Prejudica o profissional que está na base. Porque eu estou cansado de ver empresários sentando na minha frente para constituir empresas iludidos. Os caras, eles pensam que eles vão constituir um negócio, esse negócio vai dar resultado com 6 meses. Porque o coach, que nunca construiu nada, disse que uma empresa dá resultado com 6 meses. Para quem não sabe, uma empresa para dar resultado depois de 2 anos. Você tem 2 anos para estar maturando o negócio, para estar entendendo o teu negócio. Então não adianta, muitas vezes, você investir R$1 milhão em estrutura se tu não tem o conteúdo da forma correta que ele tem que ser divulgado, se tu não tem um marketing direcionado. Olha a complexidade que é montar um negócio. Se tu não sabe como recrutar colaborador, se tu não consegue delegar, eu estou falando de delargar, estou falando de delegar, se tu não sabes delegar para que outras pessoas façam atribuições que você não tem competência, mas quer que eu te faça um paralelo aqui? Existe um modelo de mercado que é muito comum. O empresário, ele monta um negócio, vamos para a área da saúde. O médico, ele monta um consultório, aí ele busca marketing barato, uma contabilidade barata, uma secretária barata. Mas a Disney foi criada. O consultório foi R$1,5 milhão que foi empregado ali. Tá a coisa mais linda. Ele consegue gravar 5, 6 vídeos, impulsionar na rede social. Ele consegue colocar o paciente lá dentro. Mas sabe o que vai acontecer? A contabilidade barata dele não vai fazer o enquadramento tributário correto. A secretária barata, que não é culpa dela, ela deveria estar em fase de aprendizagem, porque o profissional bom é profissional caro, ponto. Porque produto bom é produto caro e profissional bom é barato. Não existe isso. Consegue entender essa analogia? Então, cara, contrata, paga bem, tu vai ter um bom profissional. Mas a secretária barata, ela não sabe falar direito, ela não sabe passar o e-mail direito, ela não tem capacidade cognitiva para pegar uma informação da contabilidade e reportar para o médico que ele é o gestor. Aí ele começa a sair da cadeira técnica para ser gestor, sem experiência. Lamarck, O negócio não traciona. muita gente no teu segmento é adepto do home office, né? Consegue fazer essa. E você cada vez mais investe em estrutura
pode, inclusive, ser a próxima pauta, a questão de investir em estrutura para dar o melhor ao cliente, e o povo fala isso muito para a gente na Avanza. Essa área é o templo onde o nosso rei cliente precisa se sentir bem. Por que o home office é uma coisa que tu não costumas adotar nos teus negócios hoje? Não quero que ninguém fique com raiva de mim aqui. Mas se não tiver polêmica, não é o Lamarck. Não, mas eu estou sendo muito franco e a gente precisa ser aberto. Ainda mais quando a gente está entre amigos e com um monte de amigos escutando também. Então, o meu compromisso, antes de ser a pessoa para quem eu não conheço, eu preciso ser a pessoa para quem eu conheço. Então, eu tenho que ser o mesmo. Se você está aqui e der uma opinião que é divergente da personalidade e da pessoa que o Lamarck é, quem está olhando vai dizer, é fake news, esse cara não pensa assim. Home office é trabalho de preguiçoso. Ponto. Home office é trabalho de preguiçoso. O cara que trabalha em home office, ele nunca vai conseguir desempenhar um papel high ticket, de alto nível, de atendimento de excelência. Esse cara ele vai perder oportunidades de mercado que acontecem no dia a dia, de conhecer pessoas, de aprender com colegas de trabalho, entendeu? De se doar mais, de entregar mais, de ser mais proativo. O home office ele veio durante a pandemia, Flecha, e a gente escutava isso. Acabou o escritório de contabilidade. Durante a pandemia, nós saímos de 160 metros quadrados para 220 metros quadrados. Não, de 80 metros quadrados para 220 metros quadrados. Na pandemia. Quase triplicou. Quando todo mundo estava dizendo que o home office ia ser a bola da vez. Mas eu já enxergava isso. O cliente, ele quer ser atendido olho no olho. O cliente, ele quer ter uma porta para bater. Se der dor de barriga dele, ele vai dizer, olha, eu não te paguei para ser online. Eu te paguei contabilidade digital. Eu te paguei uma contabilidade que se eu tiver problema, eu quero vir aqui, quero tomar café contigo, quero que tu me dê a solução. Então, por esse motivo, a gente nunca adotou o home office. E Lamarck, entendendo que o home office ele tem essas lacunas, mas também tem a diferente forma de captar cliente. Quando fala, o cliente quer ser atendido, ele quer ver, ele quer pegar na tua mão, ele quer tomar um café contigo, ele quer uma explicação mais próxima, ele quer se sentir abraçado. Como eu falo muito pro Flecha lá, que o nosso escritório, nossa agência tem que ser o templo do cliente, interno e externo. O externo, como no caso são os nossos clientes que nos remuneram, ele tem que sentir que lá é um lugar bacana, um lugar que ele gosta de estar presente, que ele gosta de tomar uma cerveja com a gente, que ele come uma pizza, que ele se sente no ambiente acolhido e fala assim, pô, bicho, esses caras são bacana. Ele se sente mais livre para poder propor. Porque muitas das vezes o consultor, no caso a gente aqui, o assessor de marketing, ele pode vir com uma pompa de saber de tudo e o cara que está lá, que recebe o serviço, que sabe que aquilo não vai dar certo, não fala, que fica retraído. Mas quando ele tem entendimento que ele está livre, que ele pode opinar, que ele tem segurança, ele complementa. E aí tem uma sinergia muito mais ampla de mostrar assim, pô, esse pessoal da Avanza é bacana, mas eu acho que ele pode complementar e melhorar assim. Então, vira uma sinergia onde 1 mais 1 não é igual a 2, é igual a 1000, igual a 10.000, sei lá. E esse ponto que é interessante. Então, de pensar em que nosso ponto de atendimento entrega essa possibilidade de entregar mais valor agregado para o nosso cliente. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, Lamarck. Pensando agora em estratégia de captação de cliente. Quais são os pulos do gato aí que tu já deste para poder captar bastante cliente, como tu tem feito e tem uma carteira, sei lá, de mais de 500 clientes recorrentes aí? Inclusive, estrutura é uma delas. Quer ver que ele vai dizer? Não, o que eu penso com relação à captação de cliente na contabilidade, pô, é algo muito particular da nossa área. Porque a contabilidade, você precisa estar na rede social. Quem não é visto não é lembrado. E aí eu preciso remeter a algumas estratégias de mercado que provavelmente muitos contadores vão ver esse conteúdo. A gente vê uma turma, principalmente Sul e Sudeste. Vou te ensinar a colocar 300 clientes para dentro. Eu tenho amigos que fazem isso. Por favor, não se sintam ofendidos. Mas quando eu escuto o cara dizer assim, eu criei um método. Irmão, eu passo o vídeo do cara. Porque ele está me dizendo assim, eu inventei a roda. Olha, só eu consegui criar um método que vai fazer você atingir isso daqui. Eu não acredito nesse tipo de venda. Na contabilidade, eu acredito na venda indireta. Pô, mas como é que é venda indireta? Mostra capacidade técnica, vira autoridade e depois você busca relacionamento. Como é que você mostra capacidade técnica? Senta numa cadeira, estuda, aprende.
se especialize em algo, e quando eu falo de se especializar, pô, eu não estou falando de saber fazer só uma coisa. Eu até brinco que hoje a gente precisa ser nexialista e não especialista. E que o generalista sabe tudo, sabe nada. Então, se especialize em algo, mostra autoridade, fala, porque ninguém sabe o que o mundo quer. Então, não adianta tu ser um especialista, o cara bom, tu não abre a boca e não sabe falar. Então, aprende a falar também, aprende a se expressar, se torna autoridade, passa a ser visto como alguém que soluciona problema, e aí tu vai gerar relacionamento. Essa rede de relacionamento, pô, ela vai tracionar de forma orgânica. E essa carteira de cliente ela vai acabar, porque a melhor indicação para a gente na contabilidade é a boca a boca. É de um cliente É bem atendido para o outro. para o outro cliente. É o melhor resultado de mercado. Porque ninguém entrega, tu concordas comigo que ninguém entrega como é que se fala? A sua vida financeira. Abre as portas da sua vida financeira para qualquer pessoa. Sim. Então, e assim, e o principal, analisa o ciclo que tu estás andando. Porque se tu és contador e anda só com um contador, tu não vai ter cliente, concorda? Uhum. Então, procura estar onde os teus clientes vão estar. Gera oportunidades. Agora, não vira um vendedor chato, porque ninguém, eu falei outro dia, ninguém gosta de vendedor chato. Todo mundo é vendedor, todo mundo está vendendo alguma coisa, todo mundo quer aparecer para o mercado, todo mundo precisa ter resultado em vendas. Mas tu não precisa ter vendedor no teu crachá aqui. A pessoa não precisa saber que tu entrou no ambiente querendo vender para ela. Então, existem estratégias que você vai vender de forma indireta. Como? O cara diz o seguinte, pô, bicho, estou com um problema assim, assim, assado. Está com um problema porque tu queres. Porque tu me conhece, sabe que eu trabalho com isso e já teria resolvido essa situação. Caramba, já vi tu fazendo isso várias vezes. E mostra que tu tens conhecimento para resolver. Muitas vezes, resolve e não cobra. Isso é legal. Entrega. Tem muita gente que quer receber antes de entregar. É o famoso network. Entendeu? Eu quero fazer network, mas eu quero receber e não quero entregar. Cara, faz relacionamento, entrega primeiro. Ei, pô, Entendeu? puxa aí o fio do associativismo que eu acho que tá valendo. Vou puxar, já vou complementar esse ponto. E eu queria trazer dois aprendizados, né? Que tu falaste aí empiricamente, como tu fazes isso. E me veio a lembrança de dois conceitos que um dos maiores consultores do Brasil, quiçá do mundo, né? O Vicente Falcone, ele fala. O primeiro, que tu falaste, poxa, a gente tem que ensinar o nosso colaborador para que ele possa implementar melhor essa atividade, então ele passa por um período de aprendizagem e tudo mais. O Vicente Falcone fala que a empresa tem que ser uma empresa escola. Que o cara, apesar dele ter a formação dele, a parte anterior à entrada na tua empresa, ele vai operar no jeito como ele acha que é. Mas na tua empresa existe um modus operandi. E tem que capacitar esse cara para que ele possa desenvolver. Então a tua empresa tem que ser uma empresa escola. Então eduque, informe, capacite, implemente, treine para que ele possa executar aquilo que se espera de acordo com os conceitos da empresa. Revisite processo. Revisite processo, principalmente. Revisite processo cotidianamente. O básico, ele precisa ser dito. O óbvio, ele precisa ser repetido. Isso é constante, pô, tem que ter. E o segundo ponto que tu comentaste também diz respeito ao empreendedor de palco, ao cara que sabe muito teoria, que leu diversos livros. E aí ele fala, o Vicente Falcone, também outro conceito que é do conhecimento prático. Ou seja, o que adianta você apenas ler um livro, né, e achar que já sabe fazer porque você leu aquele livro. Ele diz o seguinte, que tem uma metodologia que ele implementa nas empresas, que é a Kumbuka, que são reuniões periódicas, semanais, onde aquele grupo de profissionais daquela empresa se reúnem para debater o aprendizado teórico e ver como implementar na prática na sua empresa. Então ele fala que o conhecimento teórico, ele gera a falsa ilusão do saber. E quando você é cobrado a implementar aquela atividade na prática, você não sabe para onde vai. Você fica perdido, porque na prática, muitas das coisas que você leu, você tem que ter uma direção. Mas não quer dizer que aquilo será o trilho de um trem, mas sim deve ser uma trilha que você tem que saber para onde ir. E o conhecimento teórico vai te dar a possibilidade de contornar esses problemas. Então, invista em conhecimento prático. Né? Então, indo agora, puxando a palma do associativismo, e o que o Lamarck também comentou, que é uma das características empreendedoras, né, rede de contatos e persuasão, o que adianta você chegar num ambiente como o Conjove, Conselho de Jovens Empresários, onde aqui tem um ex-diretor e dois atuais diretores presentes na direção,
somente querendo se vender, vender, e tu não está disposto a ajudar ninguém. Quando a gente participa de entidades de classe, ou entidades de empreendedorismo, ou entidades diversas que existem aí, primeiramente você deve entender que você deve apresentar que você está lá disposto a contribuir, a ajudar. É um trabalho voluntário participar dessas coisas. Você trabalha muito mais lá do que na tua própria empresa. Já aconteceu comigo, inclusive, né, de pensar junto com esse rapaz aqui, esse belo rapaz, né, de como implementar projetos novos no Conjol. A gente trabalhou, a gente madrugava, de entrar lá na empresa do Adriano Sirotto, a gente ficar até tarde lá idealizando eventos. Coisa que eu não estava fazendo na minha empresa naquela semana, eu estava fazendo para o Conjol. Então, antes de você tentar vender algo para alguém, ajude alguém. Pegue aquele cara que está com uma deficiência, no nosso caso, em marketing. Pô, bicho, eu não ia por aqui, eu fazia assim, assim, assado. Cara, toma essa dica aqui, lê esse material. Pô, olha só essa dica que eu fiz aqui lá na empresa que pode te ajudar. E tu ajuda primeiro. E aí, nesse vínculo de você ajudar primeiro, e eu fiz bastante e faço isso constantemente, aquela pessoa te vê como autoridade. Aquela pessoa te vê como referência. Aquela pessoa tem confiança em ti. E a partir desse momento que ela tem confiança, quando ela pensa em investir em algo, aí naquela solução, ela vai lembrar do teu nome. O Lamarck faz isso direto, né? Tu tá sofrendo porque tu não vieste falar comigo ainda. Isso eu já vi, revi, e é constante esse rapaz fazer. É uma venda indireta, mas não deixa de ser venda. Tu estás te posicionando, tu estás oferecendo o teu produto, tu está mostrando para o mercado que tu sabes resolver aquilo e está passando segurança. Que a venda, ela precisa... Por que você contrata um vendedor para a tua empresa de carro? Você que tem uma empresa, uma revenda de carro. Você contrata um vendedor que ele não passa segurança para o cliente? Não. Então, isso é o principal recurso da venda. É você mostrar que sabe, você tem que saber fazer. A feito que você se compromete, você tem que entregar. Então, se você se compromete a entregar, se você sabe, você tem que posicionar isso na hora da venda. E muitas vezes tem que ser de forma indireta. Você entendeu? Porque isso cria uma sinergia, Flash. O associativismo, ele traz isso para a gente. Faz com que a gente aprenda a se relacionar, dá oportunidade para que a gente realize essa venda indireta e o principal, abre oportunidades de novos negócios. Que eu acho que foi o grande divisor ter participado durante tanto tempo do Conselho de Jovens Empresários. Olha, tá falando no passado já. Tá saindo já. Já se auto-excluiu. Para quem não sabe, o Conjovem é para empreendedores, corpo diretivo da empresa, de pessoas com até 40 anos. Ele é gato, ele tá roubando, deve estar com uns 45, só que ele ainda finta por lá. Não, eu ainda tô pela bola 7 já, tem mais um ano só. Mas foi muito aprendizado, me trouxe grandes irmãos, grandes amigos, sócios, entendeu? Sócios que agregaram muito. O Leonardo Daia, que hoje é meu sócio na Conta Médico, fundamos há 5 anos atrás, numa conversa de bar, tomando uma cerveja. A Conta Médico, graças a Deus, é um sucesso. Hoje a gente atende mais de 400 médicos na região metropolitana. É uma empresa que está em processo de crescimento. É uma empresa que absorveu agora 2 sócios de peso que vão, sem dúvida, ajudar muito a alavancar esse negócio. Estão saindo do Pará já. A Eva Franco e a Silvia Maradei, elas têm uma visão de mercado espetacular. Eu tenho certeza que vão contribuir muito para essa expansão. A Lamarck Contabilidade, em que o Leonardo ele veio a se tornar sócio, porque aquilo que eu te falei, ninguém cresce sozinho. Eu prefiro ser dono de metade da montanha do que da lombada. Então, dividir para crescer... Vou até anotar isso aí. Dividir para crescer é muito importante. Cara, 50% do que eu não tenho, para mim, é 100%. Então, se tem sócio que vai agregar, que tem conhecimento técnico, que sabe puxar o freio de mão, que sabe puxar a tua orelha, que vai te orientar, cara, faz isso que eu já fiz, faz desse jeito. Isso é muito importante. E foi resultado do que o Conjovem ele trouxe para gente. E para vocês dois também, né? Sim, a gente se conheceu no Conjov também, lá na gestão, eu acredito que do Eduardo Yamamoto. 2016. Em 2016. A gente demorou um pouquinho para maturar. Acho que faltou. A gente até bebeu, né, cervejas, mas faltou a ideia, né? Mas para a gente foi muito interessante também. O Lamarck, ele é conhecido, né, como um cara que gosta, né, de bolas divididas, eu vou chamar assim, né? Não fuja. E ele não foge mesmo, cara, e isso é legal. Essa história, Lamarck, de você ser conhecido como esse cara mais, eu vou chamar de autêntico,
tá? Isso mais contribuiu ou isso atrapalhou algo que já poderia ser muito maior na tua avaliação, quando muitas vezes tu dizes as verdades que as pessoas talvez não estejam acostumadas a ouvir. As pessoas chamam isso de polêmico. Não, Flecha, o que eu enxergo é o seguinte: se você não for você mesmo, tu está sendo fake news, entendeu? Eu vou me posicionar no mercado, inclusive abrir aqui um spoiler. Se eu tenho um projeto hoje de orientar contadores, é porque eu acredito em tudo aquilo, em toda aquela trajetória que o Lamarck realizou até hoje. E a forma como ele agiu e como ele foi como pessoa até hoje. Então não adianta hoje, eu vejo uma turma aí que, pô, para lançar um curso, tem que sair de um carro importado, mostrar o carro que tem, mostrar a casa que mora, o condomínio que está morando, A viagem a bacana, viagem bacana. tudo no Instagram. Cara, e a rede social, ela tá enganando muito, ela engana demais na rede social. Na rede social, todo mundo tem coragem de falar tudo. Na rede social, o cara, numa live, ele diz: eu tive um faturamento de 3 milhões. A gente sabe, cara, quanto é difícil ralar e ter um faturamento de 3 milhões. Tem muita fake news, tem muita mentira que está sendo colocada porque está se construindo personagens. Então, eu sempre vou buscar fugir disso. Tá? Eu não quero ser personagem, eu quero ser um cara autêntico. Muitas vezes a gente fala de forma crítica usando caricatura. Por quê? Porque às vezes você precisa ter uma estratégia de experimento para mostrar para o cara o quão ridículo está sendo a atitude dele no mercado de trabalho. Quando eu digo o seguinte para o cara: olha, eu poderia falar para ele assim: você está perdendo colaborador porque você paga mal, beleza? Eu poderia falar dessa forma. Ele já escutou todo mundo dizendo isso para ele. Mas, verdade. Tá. Mas se eu digo para ele assim: você está perdendo colaborador porque tu estás achando que todo mundo tem que trabalhar no método antigo, entendeu? Te fazer favor. O cara não está te fazendo favor. O cara está te prestando um serviço. O tempo da escravidão passou, irmão. Então, quando você traz essa caricatura, eu digo que é uma crítica, um humor mais negro, né? Tu tá escrachando pro cara qual é o erro que ele tá cometendo. E tem gente que só funciona no empurrão, Flash. Tem gente que só escuta quando tu diz a real na lata. Irmão, tu vai quebrar a tua empresa se tu não parar de viajar. Deixa eu te falar um negócio, não adianta tu fazer a viagem dos sonhos, tu publicar em Instagram a viagem dos sonhos e depois tu voltar no cheque especial. Tu vais quebrar o teu negócio. Eu poderia falar de outra forma, eu poderia falar para ele: não, cara, é bom espairecer de vez em quando. Com responsabilidade. Seu fluxo de caixa permite. Vale a pena. O teu fluxo de caixa, ele pode dar uma apertada depois, entendeu? Mas tu vais conseguir recuperar. Eu prefiro ser o cara mais objetivo. E muitas vezes as pessoas que não nos conhecem, porque quem conhece dos bastidores sabe que a gente procura sempre ser agradável. Mas profissionalmente tu tens que ter um posicionamento. Se o Lamarck está sendo esse cara aqui nessa entrevista, ele vai ser na frente com o cliente, ele vai ser ministrando uma aula, entendeu? Eu lembro que eu tive uma aula no mestrado, eu tive a oportunidade, inclusive o Paul ele chegou a ministrar também uma aula lá no mestrado, e que eu fui ministrar uma aula de captação para recursos na área da saúde. Ninguém estava prestando atenção e eu virei para todos lá e disse assim: olha, a gente vai falar sobre Lava Jato aqui, baixei o Notebook, o vamos lá. notebook, todo mundo prestou atenção. E aí um aluno perguntou: mas professor, por que a gente vai falar de Lava Jato? Eu virei e disse o seguinte: quem aqui, tá, já viajou, já foi para o exterior, já comprou dinheiro, mas a declaração de imposto de renda estava zerada? Alguém já fez isso? A sala toda calada. Eu disse: olha, alguém aqui, por acaso, já comprou um imóvel e não declarou esse imóvel? A sala Sala em toda silêncio. continuou calada. Alguém aqui já pagou terceiros e não recebeu nota fiscal? A sala toda calada. Ou vice-versa. Você entendeu? Então, quando você trabalha de forma direta e objetiva, todo mundo entende de forma direta e objetiva. Não dá espaço para o subliminar, para o mal entendido. Ah, não entendi direito.
Isso só prova que o Brasil é dos brasileiros, não tem jeito, né, cara? A maior desculpa que a gente escuta de quem erra é: eu não entendi direito. Eu não sabia. Eu não sabia. O não entendi direito, ele vem junto com o não sabia. Geralmente é assim: eu não entendi direito, eu não sabia. Na nossa profissão, não pode existir o não sabia. Na nossa profissão, não pode existir o disse, olha, eu não fiz porque eu não entendi. E aí vai também uma orientação, que dá dica é guru. Para quem está começando na contabilidade, tá? Para quem está na contabilidade empolgado, Bora, Guru, dá uma dessa também. Vou montar o meu escritório. Presta atenção. É bacana ser empresário? É bacana conseguires ter uma rentabilidade maior do que quem trabalha CLT. E aí abro aspas para dizer que você pode empresariar sendo CLT, desde que você tenha um chefe, um patrão, vamos usar a palavra correta, que ele te propicie isso dentro da empresa. Eu conheço executivos que ganham muito melhor do que muitos empresários. Eu conheço empresários que dão oportunidades para colaboradores crescerem, que ganham mais do que muito empreendedor, entendeu? Então, para quem está escutando aqui, que é contador, que trabalha em escritório de contabilidade, irmão, chega junto, seja proativo, mostre o teu trabalho, aprenda a falar, se comunique com o cliente, entregue cliente para o escritório. Provavelmente, ou você vai se tornar um grande executivo ou vai ser sócio desse escritório. Bom, isso é empreender na contabilidade. E voltando para quem quer realmente abrir o CNPJ, mais importante do que colocar o cliente para dentro, flecha, mais importante do que entregar o trabalho para o cliente, é tu dizer o seguinte: eu estou me responsabilizando por isso que eu estou fazendo. Perfeito, perfeito. O Lamarck, ele é da teoria, e aí a gente pode comentar aqui, o que engorda o gado é o olho do dono. Tanto que você não vê o Lamarck Europa, fazendo Estados Unidos, passando um mês fora. Ele é um cara que está ali no meio da confusão. Se fosse Urubu, certamente que o Vero Peso seria a casa dele, porque ele gosta de estar ali no meio e observando e tal, né? Esse seria das dicas, ele não é guru, para esse empreendedor também, acompanha, não te ausenta tanto, enfim. Flecha, no início, vou usar uma palavra que eu lembrei de um amigo meu de faculdade. Ele dizia assim: cara, quando tu tá começando, não é o momento de macaco achar graça. E aí ele contava uma piada, eu conto para vocês. Quando tu tá começando, foca em alguma coisa. Porque o cara que está começando um negócio aqui, ele montou, vamos lá, ele montou o escritório dele de contabilidade, ele tem 3 colaboradores, ele começa a colocar uma carteirazinha de cliente para dentro. E o cara está morando de aluguel. Isso é muito pessoal, tá? O cara está morando de aluguel. O cara está pagando a parcela do carro dele. Ele me mete uma viagem para a Europa. O custo de oportunidade dessa viagem, ele não calculou. Eu não estou dizendo que ninguém tem que viajar. Eu não sou contra viajar. Eu fiz uma escolha, estou dizendo que deu certo para mim. Mas o cara mete a viagem para a Europa. Sabe o que acontece? Os 30 dias que ele passa lá fora não é o que ele gasta, é o que ele deixa de ganhar. E o que ele deixa de ganhar atrelado ao risco operacional que ele está assumindo por ele não estar próximo da operação. Perigosíssimo. Então, quem está começando é um risco eminente. Quando você já tem estrutura, que você tem retaguarda, que você confia em processos. E aí eu vou trazer uma fala do grande Eber, tá? Professor Eber, ele diz o seguinte: as pessoas precisam confiar em processos. O erro das pessoas é confiar em pessoas. E ele está certo. Porque se você não tem processo, você não tem como fiscalizar. Aí o cara não estabeleceu o processo, ele muitas vezes não está com esse treinamento tão apurado, e ele acaba viajando, ele gasta dinheiro, ele perde um custo de oportunidade. Quando ele volta, ele vai remar tudo de novo. Beleza, se para ele tiver tudo bem. Todo mundo sabe onde quer chegar, todo mundo tem uma ambição. Não tem um cara que ele diz assim: na vida eu só quero uma casinha branca no alto da serra. Tem uma música que diz assim? Então, e tá tudo certo. Agora, não vem pagar de empresário, de empreendedor, do cara que quer ser arrojado, alavancado, dá aula disso, se você não age conforme.
Porque não dá para. Lá do interior a gente dizia, não dá para assoviar e comer milho. Ou é uma coisa ou outra, porque não se conversa, Flecha. Você entendeu? Ou você se dedica exclusivo para conseguir, ou pela metade você não alcança nada. E não é livro que está me mostrando isso. Meu livro de cabeceira é a Bíblia, cara. Tenho nada contra, eu sei que o Paul gosta muito do Primo Rico, acorda às 5 horas da manhã. Eu já dei os conselhos para ele. Ele ouviu? Não, ele continuou escutando, cara. Talvez ele disse para mim, 4 horas da tarde, estou caindo de sono. Eu disse, olha, o Primo Rico está dormindo agora. Tu acordou para escutar ele porque tu quis. Com teu dinheiro. O problema é teu se tu acordou para escutar ele 5 da manhã. Agora eu tenho certeza que ele está dormindo. Bolsa já está fechando, ele já bateu a meta dele e foi dormir. Mas, porque, cara, meu livro de cabeceira é a Bíblia, sim. Cada um tem o seu, só que o meu é histórico, né? O meu tem mais tempo do que todos os outros. Só não tem mais tempo que a Torá e o Alcorão. Mas, voltando a isso, também não estou dizendo que você não tem que ter mentor, tá? Tem que ter. A gente precisa ter pessoas com mais experiência. Mas escuta teu pai antes de escutar mentor. Escuta tua mãe antes de escutar mentor. Escuta teu sócio antes de escutar mentor. Tá? Ah, tu admira Salomão? Procura saber quem foi Davi. Tu vai admirar mais Davi do que Salomão. Davi foi o cara que ensinou Salomão a ganhar dinheiro. Que orientou Salomão. Disse, com esse tu briga, com esse tu não briga. Com esse tu briga, mas tu faz as pazes. Porque a próxima geração desse vai ser pior e vai te engolir. Então trata de ser amiguinho. Tá entendendo? Então, a gente não está dizendo que a gente é dono da razão. Tudo isso que o Lamarck fala aqui para vocês é porque eu vivi na prática, é o que eu procuro praticar. Você entendeu? Não dizer para ninguém deixar de viajar, não, pelo amor de Deus. Bora fomentar o turismo, principalmente no nosso estado. Que bacana. Lamarck, agora uma brecha aqui para o nosso futuro patrocinador, Alô Sebrae. Atenção, por favor. Alô, A gente Sebrae. tem um curso do Sebrae chamado Empretec. Deixa eu mandar um abraço pro Rubinho aqui. Ele deve escutar a gente aqui. Parabéns, Rubinho, tá fazendo um excelente trabalho. É um gestor, gosto muito dele, amigo querido. No Sebrae tem um curso lá, Lamarck, que é o Empretec. O Empretec é um curso desenvolvido pela ONU, né, no pós-guerra, que visava entender como as empresas no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, mesmo com essa situação de calamidade pública, desgraça, tragédia, de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, algumas empresas não quebraram e sim prosperaram. E aí esse estudo da ONU, junto com os especialistas, identificou que existia um comportamento empreendedor que se repetia entre os empresários que tinham essas empresas que cresceram. E essas características empreendedoras foram testadas, desenvolvidas e criou-se um curso no qual o Sebrae, hoje no Brasil, é responsável em realizar durante 6 dias, fazendo com que empreendedores possam desenvolver essas características empreendedoras. E são 10. Eu queria fazer contigo um bate-bola aqui. Eu vou falar desses 10 itens e tu fala se essa característica foi importante para ti ou não. Tu comenta brevemente. Pode ser? No bate-bola, que o nosso tempo já está bem apertadinho. Iniciativa e busca de oportunidades. Sim, Persistência. muito. Por que persistência? O principal fator que faz você chegar a algum lugar é não desistir. Bacana. É continuar insistindo. Dificuldades vão ter, Vão ter, normal. sempre. Se não tiver, tô no caminho errado. Correr riscos calculados. Sempre. Esse daí, como tu fazia isso daí? Tu analisava, tu faz que não fizesse plano de negócio, não fizesse de viabilidade, mas tu fazia alguma coisa para poder pensar se tu vai ou não. Correr risco calculado, pô, ele está muito ligado à vontade de crescimento. Aí diz o seguinte, cara, vale a pena dar esse passo aqui agora? Não, não vale a pena. O que eu tenho a perder? Isso é correr o risco calculado. Bacana. Exigência de qualidade e eficiência. Sempre. Atendimento de bate-pronto, atendimento de excelência, Processos internos. processos internos bem definidos, indicadores também bem aplicados. Bacana. Comprometimento. Sem comprometimento, você não consegue formatar a equipe. Busca de informações. Na nossa área é o tempo todo. Estabelecimento de metas. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Tu tem que ter um direcionamento, né? Planejamento e monitoramento sistemático. Quem não revisita a tarefa pode estar comendo bola. Tem que ter essa revisão. Validação, na nossa área se chama auditoria. E aí eu acho que essa daí tu tem mais desenvolvido do que provavelmente, se for analisar no teu gráfico, essa característica que tu tem, que eu vejo pelo menos, né, que tu tá mais à frente. Persuasão e rede de contatos. Isso você tem que estabelecer
Independente da área que você atua, você tem que ter isso daí. Você tem que ter posicionamento, tem que gerar relacionamento, tem que conhecer pessoas, tem que ter influência, tem que ser influente. Isso é fundamental. E a última, independência e autoconfiança. Isso está muito ligado também à personalidade, né, pô? Eu sempre procurei ser um cara, a vida me jogou mesmo no mercado para ser uma pessoa independente. Isso daí veio de forma natural. E a autoconfiança é atrelada à fé muito grande que eu tenho, saber que o Papai do Céu tá junto comigo, entendeu? É estar próximo dele também, é estar buscando a presença dele e sempre tá orientado por essa vertente. Bacana. Bacana. Contabilidade para médicos, contabilidade para empresas de todos os portes, contabilidade para grandes empresários, contabilidade em todos os níveis, construção civil, agora gastronomia e, por fim, o Lamarck passa a investir na área de educação. Fala um pouquinho desse novo projeto para a gente, que inclusive envolve uma parceria entre essas marcas e também a Avança. Por que chegar aí? Flecha, chega um momento que a gente precisa. Isso daqui não é storytelling, não, tá? Chega um momento que realmente a gente se sente na obrigação de devolver, de entregar um pouco daquilo que a gente aprendeu. E eu levanto muito a bandeira da contabilidade. Foi a profissão que eu abracei. Estou hoje na cadeira de conselheiro do CRC, graças à rede de relacionamento que foi construída e a confiança que me foi dada pelo atual presidente, o Ailton. Então, a convite do Ailton, a gente entrou na chapa, foi vitorioso, estou na cadeira de conselho. E, cara, nada mais justo do que a gente proporcionar, auxiliar os colegas de profissão a ter esse posicionamento. Uma vez que a gente vê tanta gente aí, cara, que nunca construiu nada, que nunca fez nada pela classe, vendedor de curso, literalmente, que nunca registrou a carteira de um colega de profissão, e o cara está se posicionando dessa forma. E isso aí foi uma iniciativa que surgiu até dos próprios colegas. Não foi uma demanda que surgiu da minha cabeça. Foram os colegas cutucando, dizendo, cara, vamos lá, faz, eu tenho interesse, eu quero aprender, eu quero ver como é que tu fez, eu quero conhecer a tua estrutura. Porra, que legal, conheci tua estrutura, como é que tu conseguiste fazer isso? Só que eu acho que o mais importante do que tu mostrares como você conseguiu é tu entregar conteúdo para o cara se manter no mercado. E daí essa parceria com a Avanza, daí essa parceria com o Diego, que é um tributarista que, poxa, levanta a bandeira da docência, milita na docência, entendeu? Procurador do Estado, o cara que tem um conhecimento profundo na área tributária. E aí o objetivo de juntar essas forças é dizer para o cara, não adianta tu saber só o débito e crédito, tu tens que aprender a te relacionar, estrutura vende, vem por aqui, tu vais aprender como é que monta estrutura, tu vais aprender como monta processo, como é que controla processo, como é que gera pessoas. Mas deixa eu te contar uma coisa, esquece isso tudo aqui, se tu não aprender a fazer um marketing, se tu não souber te posicionar, se tu não souber falar em público, se tu não conseguir entregar teu conteúdo. Ah, esquece o marketing também, irmão. Se tu não tiver um conteúdo para entregar, um resultado para mostrar para o teu cliente. E a gente está na iminência de uma virada de chave que vai ser histórica, tanto para a contabilidade quanto para a advocacia. A reforma tributária, ela vem para ser um divisor de águas. Quem é bom vai ficar, quem for ruim vai sair. Entendeu? Por que eu estou te falando isso? Por quê? Porque não vai ter tempo para erro. A reforma tributária ela está vindo sem te dar chance de erro. Ela vai vir dizendo o seguinte, a partir de agora, o novo sistema tributário é esse, você vai ter que cumprir com esse, vai ter que fazer um novo. E quem não tem retaguarda? Quem não tem estrutura formada? Quem se preocupou em só colocar cliente para dentro? Hoje nós não temos 50 colaboradores, porque eu tenho 50 colaboradores com a capacidade máxima. Eu quero ter gente ociosa dentro do escritório, para na hora que entrar o pool, na hora que entrar o flash de cliente, eu ter retaguarda para assumir de bate-pronto. Eu quero pegar a empresa com investimento de 60 milhões ano em infraestrutura, de 120 milhões ano em infraestrutura, que está chegando no estado do Pará, dizendo para mim, você tem capacidade de atender a minha empresa? E eu quero bater na mesa do cara e dizer, eu tenho, porque eu vou montar um escritório de contabilidade para ti, eu não vou te colocar numa esteira de produção. Então, é essa vivência, essa maturidade que a gente quer trazer. E quando eu trago para a mesa o Flash, o Paul, cara, eu estou trazendo
as maiores autoridades aqui que eu conheço no estado do Pará. Estou trazendo um jornalista, o cara que foi diretor do Caderno de Economia, e eu não estou levantando a bola de ninguém, eu estou falando a real. Quando eu trago o Paul para o projeto, eu estou trazendo um cara que militava com marketing há quantos anos atrás? Quando ele falou sobre marketing digital, eu perguntei o que era. Você lembra disso? 2010. Então, quando a gente chama o Diego, que ele veio para o projeto, que ele, na verdade, partiu inclusive dele, não foi nem eu que chamei, eu fiquei até surpreso e feliz com o convite dele. Eu disse, cara, estou do lado de uma mente brilhante aqui, de um cara que é uma autoridade. Então, isso é muito bacana. E aí eu te falo, vale a pena tu fazer. Bacana. Tu não está fazendo mais do mesmo do que a galera tá mostrando e está prometendo ainda. Acho que ficou bem definido para quem é e o que ele pretende entregar. Pô, considerações finais. Mark, foi bacana esse bate-papo contigo, porque me fez lembrar também de todo esse processo de crescimento que tu passaste e também me veio aqui no fechamento a mensagem que o Abílio Diniz, né, um dos papas aí do varejo, disse em uma entrevista que perguntaram para ele, Abílio, poxa, tu vai sair do GPA, né, Grupo Pão de Açúcar, e vai para BR Food, né, que era Perdigão e Sadia, se não me engano. Tu não tem medo? Aí ele falou o seguinte, qualquer empresa que eu toco, são dois ativos que eu olho com atenção, processos e pessoas, pessoas e processos. Assim como eu defini e montei pessoas e processos no GPA, eu sei que eu vou conseguir fazer na BR Food. Eu falei, cara, olha só a segurança e independência que ele tem. E são traços que eu vejo em ti também, entendeu? Então, né, de ver que das 10 características empreendedoras, tu meio que gabaritou todas, né? E fez com que tu chegasse a esse patamar. Obrigado pelo bate-papo. Acho que nós temos um conteúdo riquíssimo para quem empreende na área de serviços e na área contábil. Acho que a gente conseguiu baratar nas duas pontas com esse convidado aí hoje. Muito bom, Lamarck. Deixa aí uma mensagem final para quem nos assiste. Não desiste, segue em frente, se especialize, corra atrás, faça bons relacionamentos, que as coisas vão dar certo. Mas eu preciso fazer só uma ressalva aqui, porque eu não falei, vão brigar comigo quando chegar em casa. A mola propulsora se chama Luísa, Ana Beatriz, Vitor e Bia. São eles que incentivam a gente a ser melhor, a buscar cada vez mais. E com o apoio da Carol, que ela sempre está do lado, apoiando e incentivando. Se tu não fala o nome dela, aí sim tu entrava em casa. Ia ser difícil. Olha, obrigado, viu, Paul, pela parceria de sempre. Lamarck, um salve, muito obrigado, amigo. Você é incrível. E a gente vai ficando por aqui. Não esqueça, home office pode ser um trabalho de preguiçoso. Ah, e ó, se você vai para a Europa, fica ligado no teu saldo, amigo. Pode ser que você tenha uma surpresa bem desagradável. E por fim, para a gente terminar, não esquece, jamais, compre montanhas e deixa a lambada pro Beto Barbosa. Tchau! Um beijo! O final ficou bacana. Ele é muito criativo no final do vídeo. Ele fica montando antes. Ele já acaba com isso já na carreira. Pega a tua fala, eu vou pegar 3 itens da tua fala pra gente fazer uma zoeira. Cara, vai dar muito forte, né? Ele da marca, ainda bem que deu bug o primeiro, porque esse foi bem melhor do que aquela triste história. Foi mais tua agora, viu? Não foi, cara.